Olá pessoal, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês estiverem assistindo. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do curso de Tópicos Temáticos e Usos Sociais da História, do programa de pós-graduação em História, do mestrado profissional em Ensino de História da UEPG. Hoje nós vamos introduzir a leitura do texto Quando os Direitos Desmancham o Ar e o Conhecimento é Perigoso, o ensino de história em tempos de novos fascismos, que é um capítulo escrito pela Caroline Passevich e a Sônia Miranda, no livro Contribuições de João Pagés ao Desenvolvimento da Didática das Ciências Sociais, a História e a Geografia na Iberoamérica, que foi organizado pelo Miguel Ángel Jara e o Antoni Santisteban. O Miguel Jara é de uma universidade argentina aqui, não recordo qual momento, e o Santisteban é da Universidade de Barcelona também, a mesma universidade do João Pagés. O livro é, portanto, uma homenagem que saiu em 2018 a esse grande estudioso do ensino de história, do ensino das ciências sociais espanhol, catalão, na verdade, da região ali de Barcelona, que infelizmente faleceu faz nem 2 meses ainda. Ele teve um problema no coração. O pessoal diz que o coração dele não aguentou tanto horror que a gente está vivendo hoje, que ele estava vivendo ali na Espanha, com a pandemia, com tantas outras coisas que estão acontecendo. Mas o fato é que, felizmente, ele recebeu uma homenagem num livro antes de falecer, 2 anos antes de falecer, e que, de certa forma, as pessoas reconhecem todo o trabalho que ele fez. O Pagés, a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre ele também, mas ele tem um grande papel, teve uma grande importância no ensino de história da América Latina. Eu me recordo de pelo menos 4 momentos em que eu tive o prazer de estar com ele, primeiro como espectador, depois como colega de mesas, ele esteve presente em Minas Gerais, se não me engano, com perspectiva do ensino de história, na Federal de Uberlândia, que nós fomos com o JEDI, e aí nós assistimos ele na palestra de encerramento. Ele esteve presente em 2012 em Campinas, também acho que no pesquisador do ensino de história, ou perspectivas, não lembro agora, também participando do evento, se articulando, e eu tive assim, muita honra de dividir a mesa, de uma mesa redonda com o Pagés e com outras pessoas também bastante importantes na América Latina no campo do ensino de história, que foi em Santa Fé, em 2013, 2014, se não me engano, na Universidade Nacional do Litoral, uma mesa em que estávamos ele, Ana Savala, creio que a professora Alicia Funes também, lá da Argentina. E depois, a última vez que a gente se encontrou foi no México, em 2017, eu acho que foi 2017, num encontro, em que estávamos num debate, eu, o professor Pagés e o professor Sebastián Pla, lá da Universidade Autônoma do México, discutindo, afinal de contas, qual é a identidade desse campo de pesquisa do ensino de história. É uma pessoa assim, que realmente vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta nesse mundo, e esse livro foi para uma justa homenagem escrita por todo mundo que ele, de alguma forma, orientou ou colaborou em termos de pesquisa. Se vocês, a gente vai ler só o capítulo 10, mas eu estou mandando o livro todo, então, o livro está disponível ali em alguns sites de pesquisa, como o ResearchGate, o academia.edu. Então, o livro está disponibilizado na internet, vocês podem ter acesso a todos os capítulos, e aí não são todas as pessoas que ele orientou ou que ele participou de pesquisa e atividades junto, mas, vamos dizer assim, a lista tem um pequeno exemplo do grande número de pessoas para quem o Pagés foi importante. Esse texto, eu vou agora falar especificamente do texto, da Caroline Passevich e da Sônia Miranda. Esse texto foi escrito no contexto, então, dessa homenagem ao João Pagés. A Caroline foi orientada, supervisionada pelo Pagés no doutorado sanduíche que ela fez o doutorado na Unicamp, com a Vera Saboni Rossi, na Faculdade de Educação, e acho que ela passou mais ou menos 1 ano ali em Barcelona, onde ela foi co-orientada, supervisionada pelo Pagés. E a Sônia Miranda, que é a professora aposentada da Universidade Federal de Juiz de Fora, fez o pós-doutorado dela também em Barcelona com o Pagés.
Então elas nos representam, né, os brasileiros, nesse livro de homenagem ao João Pagés, e foi escrito, né, por elas no rescaldo do golpe de 2016. Então o livro saiu em 2018, a escrita certamente foi negociada e foi desenvolvida ali ao longo de final de 2016 e ao longo do ano 2017, e aí elas escrevem fortemente impactadas pelo golpe contra a Dilma, né? Se vocês têm aí alguma dificuldade, né, que se alguém tiver alguma dificuldade de entender 2016 como um golpe, eu vou indicar um card aqui em cima, né, no vídeo, com um vídeo que eu fiz no canal História Recente, explicando por que a gente pode dizer que é golpe, né, e como que isso se relaciona também com a discussão sobre 1964 como golpe, ou deixando de ser golpe, ou alguma coisa assim. No final das contas, até a direita mais extremada, até os monarquistas, compreendem que 1964 foi um golpe, né? E hoje a gente está no calor dos acontecimentos, então ainda tem muita aquela discussão, como também houve em 64, foi golpe, não foi golpe, deixa de ser, não é? Mas a tendência, do meu ponto de vista, né, como historiador, como profissional, é que aos poucos isso vá se consolidando e vá sendo compreendido sim como um golpe, porque tem todas as características que a gente pode atribuir a um golpe, apesar de ser um golpe de novo tipo, né, que aconteceu estritamente dentro de todo um procedimento, de toda uma ordem democrática, constitucional, legal, só que comendo essa ordem por dentro. E a prova e os efeitos de que essa ordem foi comida por dentro é para onde o Brasil foi depois disso, né? O que foi o governo Temer, né? Que características teve o governo Temer, que foi basicamente um governo de destruição do pacto social político que foi criado com a Constituição de 88, e agora o governo Bolsonaro, que né, tem sido o final, a destruição desse processo, e não por ser o Temer, e não por ser o Bolsonaro, mas por ser basicamente uma desistência dos setores dominantes da sociedade brasileira em relação àquele pacto que foi constituído em 1988 com a criação da Constituição Federal pós-ditadura militar. Ainda sobre isso, eu queria sugerir para vocês, eu sugiro ali, né, na postagem no blog, 2 livros que ajudam a gente a entender esse processo. Um é esse aqui, né, Por que Gritamos Golpe? Eu acho que vai estar ao contrário aí, porque a imagem é espelhada, né, mas dá para entender. Por que Gritamos Golpe? Um texto organizado pela Ivana Jenkins, e tem muito texto interessante, e tem, além de textos interessantes, tem uma coisa que é um texto não escrito, mas é um texto desenhado, que são as charges do Laerte, ou da Laerte, não sei se é a Laerte que passou por um processo, né, de homem trans, mulher trans, desculpe a falta de traquejo, né, com a terminologia, a gente vai se esforçando para ir aprendendo. Então também é muito interessante destacar isso, né? Não só os textos são muito bons, como também esse acompanhamento dos capítulos por charges. E outro texto que eu acho que é fundamental para ler, e que tem todas as características do calor da hora, isso é muito interessante. A gente estava conversando, né, em aulas anteriores sobre a possibilidade do historiador que está envolvido com processos, né? O Vidal Naquet, que estava envolvido com o processo, a mãe morta em Auschwitz, envolvido no processo de discutir os revisionistas do Holocausto. Pode isso, Arnaldo? Né? Perguntariam os mais afoitos, os mais futebolísticos. E esse livro ele vai um pouco nessa direção, que é historiadores jogados no turbilhão de ter que discutir o que está acontecendo com o país deles num momento muito específico, que é esse aqui, ó, Historiadores pela Democracia, que é uma coletânea muito extensa, organizada por 3 historiadoras, né, Hebe Matos, Antônia Bessoni e a Beatriz Mamigonian, e elas, assim, chamam dezenas de historiadores, e todos eles fazem textos muito curtos, textos muito pontuais, mas textos muito incisivos, refletindo sobre os significados do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então, são 2 textos que eu acho que vale a pena, né, vocês tendo a oportunidade, em um momento que tiverem a oportunidade, para vocês fazerem a leitura. Eu já falei sobre as autoras, né, a professora Sônia, ela já é aposentada, ela tem o seu pós-doutorado, ela já fez aí ela dedicou boa parte da vida dela a estudar as relações das professoras com o seu processo de formação. Eu falo das professoras porque ela se dedica especificamente, não para sempre, né, mas no doutorado dela ela se dedica a como que as professoras das séries iniciais se relacionam com o conhecimento histórico e produzem a sua própria formação.
E a Carolina Pasevich, ela vai fazer, ela também lida com professores, também está preocupada com professores e com a dimensão das motivações dos professores de história. Então, ela discute especificamente a dimensão da utopia. Eu tive, assim, muita honra, né, de ser o orientador do mestrado da Caroline e do pós-doutorado dela, né? No mestrado, a gente fez um trabalho aí com alguns professores em Ponta Grossa, em algumas cidades próximas, se eu não me engano, em que a gente discutia também, começava a discutir esses processos, né, de formação, de motivação do professor, e aí no pós-doutorado ela trabalhou com os dados do projeto Jovens e a História referentes a professores. Então essas são as autoras, né, que elas vão fazer discussão ali, elas vão articular isso, né, qual que é a contribuição do Pagés, é um livro de homenagem ao Pagés, desculpe, o Pagés também já fez a abertura, não sei se vocês já eram estudantes do pessoal que é do Prof. História, se já era estudante do Prof. História naquele momento, fez uma das aulas inaugurais do Prof. História aqui na UEPG. Salvo engano, eu acho que, assim, possivelmente, de fato é isso mesmo, ele foi a única vez que ele esteve em Ponta Grossa, né, fazendo essa intervenção, dando essa aula. Bom, elas vão fazer, portanto, a análise de como que o Pagés contribuiu para a construção do campo de pesquisa em didática das ciências sociais na Espanha. Lá eles falam em didática das ciências sociais, que vai envolver história, geografia, formação para a cidadania, etc. E, ao mesmo tempo, como que ele contribuiu para as inovações na formação dos professores de história na América Latina. Ou seja, de certa forma, trazem o testemunho e como que isso está presente na obra dele e quais são os componentes éticos e políticos que orientaram o Pagés e também pessoais, afetivos, que orientaram o Pagés nesse processo de colaboração para construir o campo numa perspectiva ibero-americana mesmo, né? Envolvendo Espanha e envolvendo vários países da América Latina, que o Pagés tem ali a marca dele, gente que ele orientou, projetos dos quais ele participou, eventos dos quais ele veio participar, e também, né, dentro da América Latina, tanto a América Hispânica quanto a América que fala português ali, que é o Brasil, no caso. Elas vão fazer uma análise do contexto, né, no qual a discussão está sendo feita, e vão fazer a discussão sobre a modernidade, né, vão buscar o Marx, vão buscar o Marshall Berman, vão discutir essa fluidez da modernidade em que citando Marx, né, tudo que é sólido desmancha no ar. E elas vão puxar esses dois textos, né, tanto o 18 Brumário quanto o Manifesto Comunista, e vão dizer assim, olha, só que agora, primeiro, tudo que é sólido desmancha no ar, e o que está desmanchando no ar são os nossos direitos, são aquela sociedade minimamente civilizada, com um pacto minimamente civilizado, com uma mínima preocupação de bem-estar do Estado para o bem-estar social da população, que está sendo, vamos dizer assim, desmanchando, né? E o fantasma que está rondando a América Latina agora, mas que está rondando o mundo, né, como um todo, não só a América Latina, não é mais o fantasma, o espectro do comunismo, mas é o espectro dos fascismos, né? Elas vão ter essa saída para pensar que movimentos de extrema-direita são esses que estão desmanchando, ou que estão colaborando para desmanchar, não são os únicos atores nesse campo, né? Estão colaborando para desmanchar décadas de mudanças e de conquistas, né, que a população brasileira, que a civilização brasileira teve na política, na sociedade, no campo dos direitos e também no campo do ensino de história. Elas vão abordar especificamente o golpe contra a Dilma, o contexto desse golpe, em dois exemplos que se referem e que interferem no ensino de história, que é o nosso assunto fundamental. O movimento da Escola Sem Partido e a discussão em torno da Base Nacional Comum Curricular. Esses dois eventos, eles são lapidares, né, para entender esse processo, entender as articulações com o campo da educação e mais especificamente sobre o ensino de história. Vou falar muito rapidamente sobre cada um deles, porque o nosso interesse é que vocês comentem, né, que vocês entrem lá no blog, façam seus comentários, vocês também preparem as suas intervenções para que a gente possa conversar mais longamente sobre esses assuntos na aula. Mas o Escola Sem Partido, né, para além de uma série de coisas que a gente pode pensar sobre eles, tem eu diria assim, vários delírios. Um desses delírios é sobre Gramsci, que é a ideia de que Gramsci inventou um processo pelo qual, se a esquerda perder tudo que ela, né, perder a possibilidade de dominação pelo comunismo, perder a possibilidade de vencer
chegar ao poder pela luta armada, etc., o que ela deve fazer é ganhar a luta na cultura. Tem que fazer uma guerra cultural para ganhar essa luta. E, na visão deles, o que aconteceu é que, depois da ditadura militar, através de Gramsci, os comunistas ganharam o poder, ganharam a luta cultural e hoje tudo é comunismo. Então, o comunismo para eles é tudo que não são eles. Feminismo, direitos humanos, cotas, todos, vamos dizer assim, Bolsa Família, extensão do direito à educação para todas as classes sociais, para todos os grupos étnicos, né, para todas as dimensões de gênero. Enfim, isso para eles, tudo isso para eles é comunismo, isso seria influência dessa guerra cultural do Gramsci e assim por diante. Ora, uma coisa que é óbvia é que os grupos que têm ideias contrárias na sociedade, eles competem entre si por ganhar espaços em termos de manifestações culturais, teatro, cinema, literatura, educação, história. Esses grupos estão em combate. O que aconteceu é que a direita, ela refluiu, né? Depois da ditadura militar, ela acabou perdendo espaço, ela acabou perdendo credibilidade, acabou perdendo, vamos dizer assim, pessoas dispostas a representar esse pensamento e trazer esse pensamento para a representação cultural. Então, eles entendem isso, quer dizer, acabam entendendo esse refluxo que a própria direita teve, por conta do grande revés que foi a tragédia econômica, política, histórica final na ditadura militar. Eles acabam entendendo, né, esse refluxo que se deve a esse fracasso da sua própria capacidade de fazer, vamos dizer assim, a sua presença na sociedade, como um grande avanço, uma grande conspiração em que a esquerda estaria dominando tudo, etc. Isso não é novo. A Escola Sem Partido não tem nada de formulação educacional, não tem nada de formulação política. Se você vai olhar quem são os grandes intelectuais que estão por atrás da Escola Sem Partido, você encontra alguns professores universitários frustrados, que não têm espaço, que não têm produção, que não são reconhecidos por ninguém, né, que estavam desesperados ali em busca de um pouco de atenção e vão ganhar isso nesse ascenso do conservadorismo, do reacionarismo, do extremismo direitista, dos quais participa o Escola Sem Partido com um discurso que aparentemente, né, que na superfície quer ser um discurso laico, né, um discurso em que todas as diferenças têm que ter espaço, mas que, quando você começa a ir um pouco adiante no site deles, nas publicações deles, nas falas deles, você percebe sim que é um movimento que não consegue disfarçar que se trata de um movimento que tem uma ideologia de direita e de extrema direita. Então, né, tem uma casca civilizatória, mas tem um conteúdo, tem um miolo que é até anticivilizatório, até complicado para a civilização. O contexto, esse é um delírio, né? Tem um delírio sobre Gramsci, tem um outro delírio sobre Paulo Freire. Eles deliram que, como Paulo Freire influenciou a educação brasileira de forma profunda, e isso levou a educação brasileira ao colapso. O delírio é por quê? Porque Paulo Freire, fora algumas coisas, alguns momentos muito pontuais em que o método Paulo Freire foi utilizado aqui e ali, mas fora do Estado, nos movimentos sociais, fora o curto período de 4 anos, menos de 4 anos na verdade, em que Paulo Freire foi secretário de Educação do município de São Paulo no governo da Luiza Erundina, de 88 a 92, fora esse pequeno momento, a educação brasileira nunca aplicou o pensamento e, vamos dizer assim, a base teórica e metodológica do Paulo Freire. Muito se fala, né, ou não, nem tanto se fala, na verdade. Né? Quando você vai para o exterior, você percebe que os estrangeiros conhecem muito mais Paulo Freire do que nós. Né? Você vai para o exterior falando, eu vou falar sobre Paulo Freire, porque eu sou brasileiro, as pessoas vão achar legal. Você chega lá, você percebe que todo mundo já conhece de cor e salteado aquilo que você está achando que é uma grande novidade. E no Brasil, né, muito pouco se estuda, né, muito pouco se fala nas universidades sobre Paulo Freire, exatamente o contrário do que a Escola Sem Partido acha. Então, é por isso que a gente fala que tem delírios, né, que eles acham que Paulo Freire manda na educação, pensou, foi educação e tal. Né, o fato de ele ser patrono da educação brasileira é uma homenagem para, vamos dizer assim, um reconhecimento de que ele é um cara muito reconhecido no mundo inteiro e seria ridículo se ele não fosse reconhecido no Brasil. Ele claramente é o brasileiro mais importante no campo da educação, e, portanto, tem esse reconhecimento mundial, que é o reconhecimento que eu acho que muitas vezes falta no Brasil. Então, esse é o delírio.
é achar que Paulo Freire, para além dessas homenagens, né, para além dessa coisa mais retórica, ele efetivamente tenha interferido no sistema educacional brasileiro. Se tivesse interferido, talvez a gente tivesse muito melhor, mas não é o caso. Então, esse é outro delírio do Escola Sem Partido. Esses delírios todos do Escola Sem Partido são consumidos nas redes sociais como se fosse uma verdade consistente, como se fosse boa ciência educacional, em vez da ideologia mais rasa que efetivamente é. Agora, eu queria trazer para vocês uma vinculação, uma articulação com a nossa aula anterior, em que a gente conversou sobre redes sociais. O movimento do Escola Sem Partido foi fundado em 2004. Ora, ele só foi começar a sair, né, só foi começar vamos dizer assim, é que nem aquela coisa que fica latente, né? Ele só saiu da latência, ele nunca, as pessoas não lembravam que ele existia, acho que nem o coordenador do movimento lembrava que o movimento existia. Ele ficou latente 10 anos. Em 2014, ele levanta, né, a imagem que me vem agora é Guerra dos Mundos, né, com eu acho que é o Tom Cruise que faz o herói ali do filme no cinema, mas é uma invasão de Marte, desculpa, é meio esquisito isso, né, mas para quem assistiu o filme vê, vamos dizer assim, as armas dos alienígenas estão enterradas debaixo, elas foram colocadas aqui há milhares de anos atrás, e aí de repente vem os raios assim, né, da atmosfera, e aquilo começa a sair do chão. Então parece isso, né? Parece que a Escola Sem Partido ficou enterrado 10 anos no chão, aí de repente vieram alguns raios assim, ativaram, o negócio levantou do chão, quebrou o asfalto, as pessoas foram correndo desesperadas. Desculpa, a imagem cinematográfica é um pouco forte, né? Saiu um pouco aí, ficou um pouco esquisito, mas vocês me perdoem por essa metáfora. É o que vem na minha cabeça, né? A coisa fica latente e de repente explode. Por que explode? Eu acho que essa é que é a pergunta que a gente tem que fazer. E isso se relaciona com a nossa discussão sobre redes sociais. O que mudou na cultura política? O que mudou na convivência? O que mudou na sociabilidade do brasileiro que tornou possível, a partir de 2014, um negócio sair da tumba, né, levantar da tumba e começar a aterrorizar quem está atrás, não é nem de um pensamento progressista, nem um pensamento de esquerda, é um pensamento basicamente civilizado e baseado em entender democracia como direito a ter direitos. A coisa vai nesse sentido, né? O outro ponto que as autoras vão destacar para entender esse contexto, né, para explicar esse contexto no qual o pajés é discutido, e ao mesmo tempo que é um contexto difícil, um contexto assustador mesmo para se pensar, é a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular. Uma coisa está vinculada com a outra, porque a criação da BNCC, embora ela seja alguma coisa que está presente, né, começando a apontar na Constituição Federal de 88, que vai ser retomada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 97, 98, agora, desculpe, acho que é 97, né, a LDB. Já falava vamos dizer assim, um currículo único, ou uma base curricular nacional, alguma coisa assim, e que vai ser retomada na construção do Plano Nacional de Educação, que é feito ainda sob o governo Dilma, com um processo profundo. As pessoas podem discutir se ele é mais ou se ele é menos democrático, mas foi um processo de profunda discussão, com fóruns, com plenárias que foram se organizando a partir das escolas, para os municípios, para os estados, para uma Conferência Nacional de Educação, né, uma coisa que vem das bases, né, para constituir esse Plano Nacional de Educação, e também fala isso. Também tem a influência das fundações privadas, aquela discussão que muita gente faz com razão sobre a influência dessas fundações, né, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman, justíssima, essa discussão é justíssima. Mas o fato é que essa BNCC, como parte do Plano Nacional de Educação, ela vai, vamos dizer assim, ela vai ter o seu tiro de largada exatamente num processo em que Escola Sem Partido e que fundamentalismo cristão contra a discussão de gênero nas escolas, ele está no seu auge. Então você não consegue falar sobre esse assunto sem que as câmaras municipais sejam tomadas, né, por cristãos fundamentalistas. Alguns, sim, são cristãos fundamentalistas que sabem o que estão fazendo. Outros são pessoas que, sei lá, o padre mandou ir, o pastor mandou, o bispo mandou, não sabe exatamente o que estão fazendo lá, mas estão lutando contra
o comunismo. Né? Comunismo acho que é que nem bombril, né? Serve para você fazer todo tipo, tem mil utilidades quando se trata de você detonar a posição política, econômica, educacional, que seja do seu. Bom, nesse contexto, nós temos uma pressão muito forte sobre todas as áreas, acho que todas as áreas vão ter polêmicas, mas uma das áreas mais pesadas, tem uma polêmica mais forte, vai ser a área de história. Porque o grupo que faz, veja só que interessante, todo o movimento vai no sentido de uma abordagem conservadora, né, de uma educação para as elites, baseado no pensamento neoliberal, só que na história, e em outras áreas também, mas na história principalmente, que é o nosso assunto aqui, essa proposta vai ser uma proposta muito inovadora. Vai ser uma proposta decentemente inovadora, que fazia, acho que, duas coisas fundamentais. Embora assim, ela tivesse cheia de defeitos, como qualquer versão preliminar, porque se ela uma versão preliminar, ela propunha o quê? Vamos dar centralidade para a história do Brasil e para a história recente, e vamos dar um espaço muito maior do que a gente teve até hoje para a história indígena e para a história africana, junto, lógico, com a história de perspectiva europeia, mas tirando essa absoluta centralidade. Quer dizer, eu tenho a história europeia e daí tem dois penduricalhozinhos aí que seriam hoje, que é o que a gente tem, né, na verdade, tradicionalmente, a história europeia como esse grande tudo, e dois brinquinhos assim penduradinhos bem modestos ali, que seria a história africana, afro-brasileira, a história indígena. A ideia seria tirar esse centro, tirar essa lógica, e falar assim, vamos pensar essa história nessa perspectiva, né, afro-americana, europeia. E essa seria essa perspectiva. Então, o que traz? Primeiro, um rompimento com uma abordagem eurocêntrica e uma coisa que eu considero talvez muito mais interessante, que é a seguinte: vamos diminuir a quantidade de conteúdos, porque é isso que permite que o professor, bem informado, bem preparado, bem intencionado, com vontade de fazer, consiga fazer uma discussão, né, um ensino de história mais crítico. Eu tenho para mim, eu acho que as pessoas que formularam a BNCC, a primeira versão da BNCC que foi derrubada, que ela já começou perseguida pelo próprio ministro, esses elaboradores tinham muito claro, porque tinha muita gente do chão de escola, sabe, nessa discussão. A própria coordenadora geral era uma professora que tinha doutorado, mas que era professora do ensino fundamental, do Colégio de Aplicação do UFMG. E esse pessoal pensou assim, o que impede muito mais o ensino crítico não é a falta de formação, não é a falta de material, não é todas essas coisas que se costuma falar, mas é, antes de tudo isso, o fato de que eu tenho um currículo super extenso, abarrotado de conteúdos, e o professor tem que estar sempre correndo com todos os conteúdos, nunca tem tempo de parar e fazer um trabalho mais detido, mais definido. Então, só isso, né, diminuir a quantidade de conteúdos, diminuir a quantidade de tempo a ser abrangido pela história, em vez de você passar a ser aquela coisa assim do Big Bang ao terceiro milênio, você passar a ter um recorte mais interessante, mais voltado para aquilo que é necessário para o jovem brasileiro, que a gente quer começar o jovem brasileiro, que é o que vai permitir estruturalmente que os professores possam ir ganhando uma dimensão cada vez mais crítica. Então essa foi a perspectiva que foi pensada na versão preliminar, que foi uma versão que começou sendo bombardeada pelo próprio ministro da Educação na época, que era o Renato Giuliani Ribeiro. Cai Renato Giuliani Ribeiro, entra o Luiz Mercadante, o Luiz Mercadante continua bombardeando com esse discurso de que falta Europa, onde já se viu não dá para derrubar as grandes contribuições da Europa, etc. E aí, gente, o que nós temos é um grande racha entre os próprios historiadores, né? Nós temos aí as pessoas que se dedicam a estudar ensino de história, que em geral, não todas, mas em geral tenderam a apoiar a primeira versão, e a grande maioria das pessoas no campo da história que foi assim, detonou com unhas e dentes a versão preliminar. E aí foi muito interessante, porque historiadores progressistas, historiadores com compromisso social, né, eles acabaram tendo uma postura muito parecida com historiadores altamente conservadores, como o Marco Antônio Villa, como o Vanfas. O Vanfas não dá para chamar de conservador, mas o cara também que fala, né, que a BNCC, a primeira versão da BNCC, seria uma espécie de golpe lulopetista. Eu não sei, eu tenho dificuldades de entender o que aconteceu com ele. Não sei o que ele era, né? Quer dizer, eu não posso dizer que ele era um conservador, mas eu posso dizer que a postura dele, nesse momento, foi uma postura pró-conservadora muito clara nessa discussão. E elas vão abordar um pouco esse processo, né? Essa fragmentação.
Eu lembro que nesse momento a gente teve uma reunião do Departamento de História para discutir se a gente apoiava ou desapoiava a BNCC, não estava todo mundo presente, mas eu fui a única voz que disse assim, nós temos que apoiar. E todo mundo falou, não, a gente não tem que apoiar, porque isso não sei lá o que, não sei das quantas. E, bom, o fato é que veio o golpe, né? Foi mudada a equipe que estava fazendo a BNCC, e a BNCC é o que vocês conhecem hoje, eu não preciso falar muito mais sobre isso, né? Então a gente, nós, né, a nossa categoria, majoritariamente os historiadores, ela teve, vamos dizer assim, uma decisão política de ajudar a bater numa proposta, né, fazer críticas assim demolidoras a uma proposta, como foi a versão preliminar da BNCC, e o resultado prático que isso acabou tendo foi dar força para que essa fosse derrubada, e aí chamaram pessoas que nunca tinham estudado ensino de história na vida, que não tinham tradição como historiadoras, né, basicamente chamaram gente de fora, que pegou algum livro dos anos 50, copiou o sumário e falou, isso aqui é o conjunto de conteúdos da BNCC. Então, em vez da gente avançar mais, né, ou a gente avançar talvez de forma segura, a gente conseguiu um retrocesso de por baixo de 50 anos nos currículos de história. Então, isso é a BNCC que nós temos, essa é a discussão que elas acabam trazendo também, dessas dificuldades. Eu gostaria que vocês pensassem, principalmente em torno da articulação desse debate com o debate anterior que a gente vem fazendo daqui, né, que são debates contextuais, debates sobre o uso da história, isso que a gente está discutindo na disciplina, né, que usos foram feitos anteriormente, que contexto a gente tem, qual que é o sentido de a gente pensar na aula passada, né, a radicalização, a polarização que as redes sociais fazem sobre as pessoas e o pensamento, e como se comportou a direita, né, como se comportou a extrema-direita, como se comportaram os fascismos e como nós, enquanto professores, enquanto historiadores, nos comportamos nesse debate. Eu acho que ninguém está imune aos processos que o Jaron Lanier fala de radicalização, de formação de bolha, de ser agressivo, né? Eu acho que a gente acabou pegando esse contexto. Acho que agora a gente está distanciado, quer dizer, nós estamos aí chegando a 4 anos, passando de 4 anos desse processo que aconteceu, então eu penso que a gente começa a entrar numa situação um pouco melhor, né? um ponto de vista um pouco mais privilegiado para refletir sobre esses assuntos. Gente, então é isso, eu queria que vocês, né, eu não vou dar vamos dizer assim, um questionário, eu não vou direcionar dessa vez o comentário de vocês, eu queria que vocês comentassem algum dos assuntos, ou 2 assuntos, ou o conjunto dos assuntos que estão presentes nesse texto da Passevich e da Miranda, que aí vocês fizessem isso a partir do ponto de vista da experiência pessoal de vocês, da experiência de trabalho de vocês, do ponto de vista político de vocês. Eu acho que, né, eu gostaria até que vocês expressassem, ficassem à vontade para expressar, sim, toda a divergência em relação a essa leitura que eu estou fazendo, porque eu acho que a gente precisa fortalecer esse debate. A gente sabe que tem posturas que são distintas e que elas têm que aparecer, a gente tem que fazer essa discussão, tem que fazer esse debate. Eu acho que isso é positivo para todo mundo, para a gente começar a sair, furar as bolhas, né, e poder ter assim, uma discussão saudável, séria, serena, para a gente poder avançar. Ok, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistirem e até a próxima aula.